Boa tarde, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que tá sendo esse domingão de votação? Já fiz meu papel, votei, cumpri minha missão e agora é só aguardar o resultado das eleições. Fé em Deus, acaba essa bagunça de disputas aí em grupo, né? Mandar mensagem, resenhar um aos outros e etc. Bom, vamos tentar ser objetivos como sempre, né? Nunca conseguimos fazer. Tem tempo que eu não faço um vídeo com menos de 1 hora aí. Ave Maria. Isso é culpa dos pedidos, viu? Paula aí, viu? Hoje vamos dar uma olhadinha em dois ativos. Basa da semana passada que eu fiquei de complementar. Lojas Quero Quero, se vocês quiserem saber o resultado dela, é o mesmo do vídeo da semana anterior, pode acompanhar. Acho que não muda muita coisa não. Base a gente vai complementar porque para ser um suporte de resistência e vamos ver também a com gás como extras. E no mais, galera, quero dizer para vocês que nós só fazemos um estudo de análise técnica, tá? Sem pretensão de indicar compra ou venda. Se você optar por investir com auxílio dos nossos estudos, faça aí de maneira responsável, sabendo que os riscos em investimento em ações são maiores que em determinados outros investimentos, beleza? Então, tenham sempre isso em mente antes de apertar o botão de compra ou venda, a depender da sua perspectiva. Quero aproveitar também e pedir logo, desde já, né, que vocês deixem um like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para ter acesso aí às informações em primeira mão de publicação do vídeo, beleza? E no mais, o que é que eu posso dizer? Posso dizer uma coisa, galera. No vídeo da semana passada eu fiquei um pouco chateado comigo porque fui muito fora aí do meu racional. Acabei me deixando levar aí pelos movimentos positivos do Ibov. Mas enfim, errar humano faz parte. O importante é errar menos. Quando se trata de ações, né, errar menos e acertar mais. Tá bom? Então vamos, sem muitas delongas, direto para o nosso Ibov. Então, galera, o Ibov, o que é que eu penso? Chegamos na reta final, estamos tendo uma certa volatilidade aí muito interessante por conta da indefinição, né? Se tivesse mais cravado assim, quem iria ganhar, talvez a gente tivesse um andamento do Ibov mais objetivo, né? Nesse sentido. Não estamos tendo isso ainda, né? As pesquisas no passado apresentaram resultados muito errados do que poderiam ser. E as dessas agora ainda apresentam Lula na frente, Bolsonaro na cola. Então não há uma certa definição e o mercado está agindo nesse sentido, né? Vejam que semana passada a gente veio com uma sequência de altas fantástica, né? Com resultados positivos aí, Bolsonaro crescendo nas pesquisas e depois viemos com resultados caindo tipo na realidade, né? Já que a vitória de Lula, né, da oposição, está pelos resultados mais provável, né? Mas de qualquer modo, voltamos para a região dos 112, 114 mil pontos. Eu tinha comentado com vocês há umas 2 semanas atrás que eu acreditava que o Ibov iria fechar o mês nisso, né? Como tem as eleições que podem causar uma influência mais forte, e falta apenas um dia para o mês acabar, 2, né? 1,5. Amanhã, que vai ser o último dia do mês. Eu penso que dá para tirar aí um acerto, que eu falei 112, 113. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Mas, enfim, o que eu particularmente espero, galera? Que independente que... A minha perspectiva, amanhã, tendo um resultado positivo para o atual presidente, a gente deve ter uma possibilidade de valorização do Ibov aí bastante satisfatória, bastante interessante. Se, do contrário, for vitória da oposição, a gente deve puxar aí o preço bem para baixo.
tá? O Ibov deve ter umas quedas consideráveis. E qual é o pensamento, galera? Galera, não vamos fugir do mensal, do racional, do mensal. Acho que isso que é importante a gente ter em consideração. Porque o mensal, e aí eu vou abrir o gráfico mensal antes de continuar para vocês perceberem, né? O quê? Que a gente tem respeitado, cara, esse canal de baixa, né? Olha que rompeu, deu aquele falso rompimento e voltou para onde? Para dentro do canal de baixo. Se aí qual é a nossa perspectiva agora? Cara, dois pontos chamam a atenção. A gente voltou pro canal de baixa, tá? A perspectiva acaba sendo de ir descendo o preço do ativo. Esse pavio que faz aqui, se permanecer, né, já que falta um dia ainda para o mês terminar, se permanecer, dá uma ideia de que a força vendedora tá mais forte que a compradora, né? Embora o volume seja comprador, mas vejam que teve uma força muito grande aqui pro pavio não, pro candle não ficar mais, digamos assim, que proporcional ao volume que ele criou, tá? Então é uma perspectiva muito forte, é um indicativo muito forte de que a gente vai vir para a parte baixa do canal, tá? Pode se segurar aqui nos 93 mil pontos, mas nos próximos meses, quem sabe nos 3 próximos meses, aí até janeiro, né? A gente venha tocar os 93 mil pontos. E aí vamos, chegando lá, traçar a nossa estratégia. Mas eu acho que vale a pena a gente focar no mensal, tá? O mensal vem se repetindo esse movimento aqui há alguns meses, né? Desde o início do ano, praticamente, tá? Vem se repetindo certinho. Nós temos numa perspectiva mais global, nós temos aí que as situações no exterior não se resolveram tanto. Os Estados Unidos e a Europa apresentaram alguns resultados das suas empresas, foram positivos, beleza. Mas a inflação ainda é algo que assusta os americanos. E a questão da Rússia é algo que assusta muito os europeus. E temos a China, né? E aí eu chamo a atenção para vocês a questão das mineradoras. As mineradoras estão vendendo menos. Para quem as mineradoras vendem bastante? É para a China, cara. O mercado consumidor de minério no mundo maior é da China, né? São vários países que você exporta, beleza. Mas quem é o maior comprador? É a China. E a China está comprando menos. Está comprando menos boi, está comprando menos minério, tá? Então, há um indicativo, talvez aí, que chama a atenção da redução, né? Talvez o arrefecimento aí da economia deles, dando uma freada, né? Pode ser uma freada para dar um pulo, mas pode ser uma freada algo mais grave. Mas isso me chamou a atenção. Os resultados das mineradoras no Brasil não foram positivos. Então vocês têm que ter essa perspectiva aí de que globalmente as coisas não estão tão favoráveis assim, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Então, aí voltando para a questão das eleições, o que eu quero fechar com vocês aqui é o seguinte: independente de quem ganhe, seja Bolsonaro ou seja Lula, a perspectiva do Ibov é negativa. Ponto. Botem isso na mente de vocês, beleza? Se acontecer de Lula ganhar, eu creio que a gente vai ter uma queda provavelmente sem muito fundamento, talvez pelo susto e tal. Então, Lula ganhando, caiu, a gente compra. Bolsonaro ganhando, acredito que a gente vai ter uma perspectiva positiva, a bolsa de valorizar, o que é que a gente faz? A gente vende e aguarda um melhor momento. Tá na correção do mercado, ou eventualmente até essa baixa aí nos próximos meses, para ver alguns ativos melhores para comprar. Eu, particularmente, o que é que eu fiz? Cara, alguns amigos fizeram aí o combo Bolsonaro-Lula, né? Investiram metade em empresas mais ligadas a Bolsonaro e metade em empresas mais ligadas assim na perspectiva positiva para Lula, né? Varejo e educacional, a galera comprou opções, digamos assim, né, dessas empresas, tanto e de estatais, tá? Basicamente foi isso a estratégia. Eu preferi não fazer nada, não vou fazer nada, vou acompanhar o meu mensal e vou ver as oportunidades que surgirem, né? Porque independentemente, em baixa terão as oportunidades e mercado em alta também terão oportunidades. Porque as empresas não andam juntas, né? Elas não fazem as mesmas coisas, elas não crescem no mesmo movimento, elas não crescem no mesmo momento. Elas
muitas vezes o Ibov está subindo e empresas boas estão caindo. Então, é nessa perspectiva que a gente vai investir, né? Ver o que é que está barato para comprar, beleza? E aí, voltando pro diário, o diário tá até um pouco difícil de se analisar justamente por conta dessa instabilidade. Acho que o mercado, de uma certa maneira, deu uma lateralizada legal, tá? E a gente voltou para essa faixa de lateralização, penso eu, por conta da instabilidade das eleições. Você veja que esse movimento de lateralização começou basicamente em agosto, que foi quando, salvo engano, as campanhas começaram com mais força, né, com mais intensidade, beleza? Então, agosto, setembro, outubro vieram o primeiro turno, e aí teve aquela expectativa, né, positiva do segundo turno e tal. Que foi que dia? Só para ver. 3/10, né? Então acho que foi depois do resultado do primeiro turno, né? Então, vejam que basicamente lateralizou legal, né? Depois teve uma empolgação, uma segunda empolgação e voltamos para a realidade dentro da lateralização. Então não tá difícil prever o mercado como é que vai se comportar no diário, tá? Então, o que é que eu vejo? Que se vocês forem me perguntar assim, qual é o sinal que tem aí no Ibov para swing trade? Cara, não faça nada. Tá no swing trade, não tem nenhum tipo de indicação. Vejam que terminou o último dia praticamente quase que um doji. Deixa eu ver o último dia de sexta-feira passada, como é que foi. Máxima 114.700, fechamento, ou não, abertura 114.630 e fechamento 114.539, 100 pontos de diferença, uma diferença muito pequena, né? No Ibov, tá? Então fica aquela situação de dúvida. Se eu fosse pensar aqui no movimento, vamos supor, independente de quem ganhe, tá? Teve uma defesa muito grande aqui na quinta-feira já, né? Tentou recuperar e os caras sentaram a venda, beleza. Na sexta-feira a gente já faz um doji segurando na média móvel de 17 períodos. Eu pensaria, no movimento para a segunda, a gente descer e testar os 112. Tá? Independentemente de quem ganhe. Vai ser a gente descer e testar os 112. Beleza? Não vou me aprofundar mais muito nos demais comentários, porque vejo que não está muito claro. Tá? Então não adianta a gente tentar pensar assim no que pode acontecer se o gráfico não está dando muitos sinais. Então, quando não está dando muitos sinais, a gente para e observa. Tá? IFR no meio do caminho. Né? MACD meio lateralizado e OBV também, né? Bem lateralizado, apesar de alguns pulos mais altos, mas na faixa, tudo dentro da faixa de lateralização, né? Vem acompanhando praticamente o gráfico, beleza? Então, para o Ibov o que temos é isso. Vamos para azul. Azul, galera, azul. Azul, aí recebi uma dica de um amigo de grupo aí que está estudando, né, para poder já está estudando mais análise gráfica aí para poder fazer os traders dele, né, que é o Daniel. Então, Daniel, ele me falou o seguinte: cara, acompanhe dólar quando for olhar empresas aéreas. A gente já até comentou aqui em alguns momentos, né, que o dólar influencia bastante por conta que essas empresas, onde que elas têm as maiores despesas? Combustível, tá? Além de aquisição de aeronaves, que é dolarizada, mas o dia a dia é combustível, tá? Então, ele falou para acompanhar o dólar aí, mas para fazer day trade, inclusive com azul, mas eu tô fora, não gosto de day trade com ação não, day trade só com mini índice. Focar em uma coisa só. Mas, enfim, o que a gente tem com azul, né, cara? Azul é o seguinte, a gente traçou essa reta, essa fibra aqui mais antiga, que tem aqui, aqui tá dando os... Assim, a gente tem acompanhado mais, né? E foi exatamente mais ou menos onde a gente comprou pela primeira vez azul, depois de muito tempo, assim, pelo menos eu comprei, né, pela primeira vez azul, né?
E aí deu esse repique maravilhoso e tal. E a gente vê o seguinte, retraiu, cara, num movimento relativamente longo, deixa eu ver quando foi aqui. Deixa eu mudar aqui. Li na hora errada. Ó, aqui foi em maio, né? De maio até início de julho, final de julho, 26 de julho. Aqui foi quando? 17 de maio a julho, são 2 meses, né? E de julho até outubro, mais 2 meses, quase 3 meses. 3 meses. 3 meses. Bom, enfim. A gente vê que retraiu até os 38,2 de fio, tá? Chegou lá perto, voltou, chegou lá perto, voltou, chegou lá perto de novo, voltou, não chegou lá e já desceu. O que é que eu imagino nesse momento? Cara, a força compradora em azul tá perdendo a força. Os compradores meio que estão perdendo, assim, talvez a fé em azul. E a gente vem testar a mínima mais recente, praticamente, né? Chegamos muito perto. Deixa eu ver qual foi o preço que bateu. 14,26, que é 14,11. Então, a diferença de 15 centavos. Muito perto. E a gente vem o quê? Bate e volta, bate e volta, bate e volta, tá? Não bate mais e começa a fazer uma espécie de topos e fundos descendentes. Então, isso me chama a atenção para azul, tá? Mesmo aqui, que seria um ponto interessante para compra, começa a ter um volume comprador não tão atrativo, né? Vocês vejam que apesar daqui ainda venderam, né? Na quarta-feira venderam, na quinta-feira tentaram, foi comprador, mas bateram no papel, e na sexta foi comprador, mas um candle não muito interessante, tá? Então, fica assim, dá um ar de desconfiança em azul, tá? No momento para você comprar, visando até vir aqui nos 17. Eu não vejo essa perspectiva. Talvez engate uma lateralização mais na parte de baixo do que na parte de cima, tá? Esse vai e vem aqui eu não estou vendo mais com bons olhos, com a possibilidade de se fazer com mais frequência. Essa fibra aqui perdeu a finalidade dela, tá? Quem comprou uns 38,2 de fibra aí, se pegou o stop, aguarda. Se não pegou o stop, assim, não penso que vale a pena se desfazer do papel, tá? Mas vale a pena você se preparar para fortes emoções, por assim dizer, tá? Então a gente vem assim, nessa perspectiva de ter mais algumas quedas em azul. Fica abaixo das médias móveis, né? Não conseguiu nem chegar na de 200, vem ficando abaixo das médias móveis de 42 a 7 períodos. Vamos ver os outros indicadores. IFR, próximo de sobrevendidos, bom sinal, bom sinal, bom sinal. Nas bordas de bandas de Bollinger, tá tocando na parte de baixo, bom sinal, né? MACD ainda não dá uma expectativa de fazer essa curvatura para cima, né? Pelo menos no momento ainda não, tá? Então chama a atenção para vocês, dá uma expectativa que está querendo frear a queda, tá? Isso tem acontecido no gráfico, como a gente viu, mas o OBV vem numa lateralização assim e num movimento levemente de baixa, né? A gente dá para imaginar isso, um movimento levemente de baixa, tá? Então, apesar do MSD e do IFR, né, eu pensaria mais nessa possibilidade da gente vir cair mais um pouco com azul. Cara, e aí vamos pensar onde seria interessante fazer uma compra de risco em azul. É na parte de baixo? Não, eu penso que não. Tá? Na parte de baixo aqui vai ser tipo excepcional para ir. Eu já penso que é mais fácil, mais provável vir nessa parte aqui de briga de preço, onde tem muitos pavis, certo? Então é aqui que a gente vai traçar uma nova linha de suporte, tá? Aqui. Gostei. Vou deixar aqui. Né? Poderia a gente pensar até um pouquinho mais embaixo. Tá? Mais embaixo. Deixa eu ver como é que ficaria mais embaixo. Antes de definir de uma forma.
Gostei da linha mais embaixo. Se vocês me perguntarem por que, é só achismo mesmo. Na hora de traçar suporte à resistência, o que eu procuro, né? Eu procuro ver locais onde tem briga de preço. E a briga de preço é representada por pavis, beleza? Não é pelo candle. O candle aqui não dá briga de preço nenhuma, tá? Agora, os pavis, sim, dizem onde é que o pessoal tá brigando, onde é que o pessoal tá fazendo suporte ou tá fazendo resistência, beleza? Então, pensaria num preço para comprar azul, 12,24. Por enquanto ficaria de fora, tá? Mas descendo, próximo dos 12,24, nos 12,24, 11,81, 12,30, já pensaria em fazer compras em azul. Por quê? Porque a gente vai vir para essa faixa daqui, ó. E nessa faixa daqui, vejam que se segurou, tá? E reagiu. Por que eu considero como compra de risco? Porque a gente vai comprar, aguardar a reação e na reação acompanhar, fazendo o quê? Aumentando o stop diariamente, beleza? Botando sempre na mínima do dia anterior. E ir para frente. Saindo de azul, vamos para Banco do Brasil e Banco do Brasil. Caraca! Deu uma queda terrível. E aí, volta para aquela situação, né? É uma estatal. Lula já declarou que bancos públicos têm que ser para financiar a população, né? O que não necessariamente é uma verdade. Penso que se trata de verdade quando você concede crédito de forma responsável, né? E aí a gente, particularmente, fico muito na dúvida como esse crédito vai ser concedido de forma responsável ou não, tá? Mas, enfim, não é uma má utilização dos bancos dessa forma de concessão de crédito, até porque o Banco do Brasil cresceu muito concedendo crédito, pelo menos nesses últimos 4 anos aí, com lucros, etc., principalmente para o agronegócio, né? Então, a depender de como seja destinado esse crédito, seja, sim, interessante. Muito interessante para o banco. Afinal, o banco vive disso. Entretanto, todavia, vamos ao que nos interessa, tá? A FIBO mais antiga ainda está, a gente tem de olho nela. E o que acontece? A gente viu que ela bateu, bateu não, chegou próximo da FIBO mais antiga em 61 de FIBO. Rompimento nessa faixa de preço é algo normal, mas o rompimento, para se confirmar, ele precisa que o outro candle, ou pelo menos, feche acima, né? O ideal é que feche acima do candle anterior, ou já abra acima e fica acima, mas sempre acima, né? Tá? E a gente vê que foi um rompimento no dia seguinte, na sexta-feira foi esse fechamento, e na segunda-feira teve uma queda muito forte da galera realizando lucro. E aí a gente percebe o quê? Bom, veio o primeiro meio ponto de FIBO, tomou um repique, voltou para 50, tomou um outro repique, mas não tão forte. Então a gente vê que, assim, pelo menos eu imagino, tá, que Banco do Brasil, que pode acontecer com o Banco do Brasil, vim testar aqui as médias móveis e continuar a sua descida para vir nos 35,84. Cara, 35,84 é um ponto muito interessante. É um ponto muito interessante, tá? Se a gente, vamos ver no histórico do gráfico para ver se essa relevância nos surpreende. 35,84. A gente poderia até pensar aqui em traçar alguns suportes e resistências mais atrás aqui. E a gente vem para essa faixa, né? Dos 36 e pouco. Até mais próximo dos 35. Deixa eu pegar aqui um desses fundos aqui. Tá? Só a título. Vou até deixar esse suporte aqui com referência. Tá? Então a gente fica abaixo de um ponto que serviu de suporte muito bem, deu uma certa resistência ao preço, né? Serviu de resistência também e impactou, então chama a atenção isso, tá? E no momento está como suporte e dentro de uma área interessante para a compra da retração do movimento da última pernada, beleza?
Então a gente chama a atenção nisso, na possibilidade de vir aqui e com compra, né, nos 35,84, né, perdendo aqui eventualmente 36,86, podendo se imaginar até fazer um paviozão desse, de novo aqui de reação nos 35,84. Tá? Então acho que vale a pena ficar tranquilo, aguardar. Vai estar próximo da média móvel de 200 períodos, então acompanha a variação da média móvel de 200 períodos, que ela tem um papel importante tanto de suporte quanto de resistência. Tá? E pode ser não, está se abrindo uma boa oportunidade em Banco do Brasil aqui, tá bom? O volume, eu nem tratei do volume nos outros ativos, mas deixa pra lá. O volume do Banco do Brasil vem na média, tá? Um pouquinho abaixo da média, na verdade. Então, a galera não tá tão animada assim, né? Mas embora, vejam, ó, que legal. Veio com volume abaixo, dentro da média, e foi uma subida constante, né? Depois acima da média e aí lateralizou. Foi quando chamou a atenção das pessoas para esse ativo. Mas enfim, vamos ver. Volume, por enquanto, não chama muita atenção. E FR próximo dos vendidos, tá? OBV, apesar de tudo, veio de uma lateralização, deu uma subida e dá a indicar que quer ter uma reação, tá? Tem um repique, bateu em alguns pontos de suporte anteriores, tem um repique. Já o MSD não dá essa perspectiva ainda, tá? Não dá essa perspectiva ainda. IFR está num ponto interessante, mas pode baixar mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência, né? E o PV, por enquanto, é o que não está muito... não está coincidindo muito com essa possibilidade de cair mais um pouco no preço do Banco do Brasil. Eu imagino que essa possibilidade vai se confirmar. Tá? Eu imagino que vai se confirmar da gente vir aqui nos 38,2 e aí vale se pensar em fazer compra, tá? Se cair mais um pouquinho, compra mais e aguarda o ativo reagir. Beleza? Saindo de Banco do Brasil, vamos para a BBDC. BBDC, danadinha mesmo. Daqui, eu imaginei que a gente pudesse vir no 50% de FIBA, ele não veio no 61,8, subiu e desceu com vontade. E a gente faz o que aqui, ó? Desce, sobe, desce. Movimento de topos e fundos descendentes. Quebra-se a tendência anterior, tá? Voltamos para o caixote, tá? No caixote, o que é que a gente imagina? De estar na parte de cima, de vir para a parte de baixo, tá? Não nessa, perdão, não nos 15, aqui nos 17 e 28, minha parte de baixo. Então é ter paciência, né? Eu já considero interessante nos 18 e 24 começar a comprar, então a parte se vir para baixo dos 18 e 5, vale se pensar em comprar com mais vontade, tá? O volume veio decrescente, aí dá para se imaginar, pô, veio decrescente numa queda. Aí a galera tá começando a parar de bater no ativo. Pode ser, mas vamos ver os outros indicadores. IFR foi nos sobrevendidos e deu uma recuperada. Tá próximo dos sobrevendidos, positivo. MSD tá querendo fazer uma curvinha dessa daqui, tá? Ponto positivo. Já começou pelo menos, mas pode ser que esse movimento seja um pouquinho mais lento. Agora o ABV de lado, com pico para baixo, e não necessariamente fez um pico para cima, né? Bateu na zona de resistência anteriores e sentiu, tá? Como é que eu concluo aqui com a análise dos indicadores? Chance de repique existe para vir aqui na média móvel, tá? Tanto de 42 quanto de 17 e sentir para a gente vir para a parte mais de baixo, tá? 18,24, vale comprar? Vale, devagar. 18,5, vale comprar? Vale, devagar. 17,28, se for lá, meu amigo, compra com muita vontade. Tá bom? Compra com muita vontade. Estamos até nos aproximando da parte baixa do canal de alta. Mas acho que eu já comentei com vocês muitas vezes e vou reforçar de novo o meu pensamento. Acredito que o Bradesco vai lateralizar para encostar na ponta do canal de alta, na ponta de baixo do canal de alta, antes de começar a subir de uma maneira mais consistente. Beleza? Então, saindo de Bradesco, vamos para a BB Seguridade.
BB Seguridade foi lindo, né? Assim, no sentido de ter vindo aqui nos 38,2 e recuperado. 28 e 24 foi uma resistência chata. Foi quando a gente comentou que valeria botar um stop na mínima do dia anterior e aguardar. Foi aqui, eu acho. Seria essa mínima daqui. E aí o ativo foi para cima, bateu e voltou, né? E acabou se segurando nos 28 e 24 e tá indo para cima. Cara, o que é que eu pensaria com BB Seguridade? Tá? BB Seguridade fez um movimento bonito. Não demonstrou muita força para vir direto aqui nos 100% de FIBO, tá? Isso chama a atenção. Se a gente pegar esses pavis aqui, os últimos, os pavis dos últimos candles, a gente vê que tem uma certa resistência nessa faixa de preço, dos 29,71, tá? 29,71, 29,70. Chama a atenção, deixa eu ver o fechamento desse dia aqui. Pronto, fechamento, 29,70. Pronto, 29,70. Então, vocês fiquem atentos. Tá no 29,32 hoje, nos 29,70. Por quê? É para vocês acompanharem, cara, como é que o ativo vai se comportar nesses 29,70, tá? Se ele fechar acima, vocês ficam mais tranquilos, bota o stop na mínima do dia anterior e segue o jogo, tá? Se ele não conseguir romper e fechar para baixo nos próximos 2 dias aí, vale a pena encerrar a operação e aguardar. Por quê? Para mim, vai ser um claro sinal de que ele não vai ter força de vir aqui nos 100% de FIBO, tá? Nessa correção que teve, não vai ter força para vir cá, tá? E mesmo que vá, por isso vocês vão botar o stop e acompanhar até mesmo encerrar a operação, aí depende da sua estratégia. Mas mesmo que vá aqui, vai ser um ponto que ele vai, penso eu, sofrer para vencer, tá? Ó, chama a atenção que o volume começa a ficar decrescente também, né? Nessa retomada, tá? Já começa a dar uma desconfiança aí que tá perdendo força. Beleza. Então fiquem atentos quanto a isso. Vamos ver os outros indicadores. IFR indo para a zona dos sobrecomprados, tá? E MACD. MACD apontando para cima ainda, com a recuperação. OBV fazendo topos e fundos ascendentes. E aqui já quebra um pouquinho, né? Porque dos fundos faz um fundo maior que os anteriores, né, que vinha fazendo. Então foi uma queda muito consistente. Teve uma recuperação boa, né, mas essa recuperação você vê que não acompanha tanto, né? A OBV parece que foi meio distorcida, né, do que realmente deveria ser, tá? Então, apesar de MACD e OBV darem uma perspectiva assim de alta e FR próximo dos sobrecomprados, eu ficaria atento, né? Ó, tá quase tocando as bandas de Bollinger mais acima, né? Eu ficaria atento com essa possibilidade de não conseguir romper os 29,70. E se romper, ficar acima e tal, ter muita atenção nos 30 e 37. Muita atenção mesmo, tá? Por quê? Porque a gente pode começar a fazer um caminho de lateralização, tá? E aí a gente compra mais embaixo para vender mais em cima. Ou ele pode ter uma correção mais forte e engatar um movimentozinho de baixa para um curto prazo. Saindo de BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO danadinha. Fora o vídeo da última semana, né? O da semana retrasada, eu comentei que 2,75 valeria a venda. Aí, se alguém vendeu, parabéns. Né? Não sei se veio, também teve coragem de comprar aqui próximo dos 11,97 de novo. Se comprou, fez um trade fantástico. CCRO vem com volume intenso, né? Forte. Pelo menos os dois, no último pregão foi um volume intenso e forte. No anterior nem tanto, mas puxou o preço do ativo lá para cima. A gente rompe os 2,75. Maneiro. Um candle assim de força com um volume bom. A gente pensa na expectativa de quê? De que agora vai. De que agora vai. Então, a expectativa de ir nos 13,20, 13,52 com atenção nos 13,39 antes de ir nos 13,52, tá? Então, quem comprou aqui manteve ainda, não se desfez na queda ou comprou mais aqui de novo, então fiquem atento, tá? Pode ser o momento do ativo dar uma subida aí mais constante. E os outros indicadores, volume a gente já viu, né? Tá, volume a gente já viu.
IFR indo em direção aos sobrecomprados, tá? MACD também e OBV também assim numa perspectiva de alta, tá? Numa perspectiva de alta. Então, essa alta pode sustentar atenção nos 13,20, atenção nos 13,39. Beleza? Muita atenção. Pô, velho, pensa em realizar. Eu comentei com vocês aqui, vou fazer de novo. Quem está ganhando hoje está ganhando 6%, pode chegar até 12%, se não me engano. Tá? Um pouquinho mais que 12%. Então, 13,39, então fica atentos. Se você comprou para swing trade, não tenha medo de realizar. Realize essa banana e vamos procurar outro ativo. E aí, saindo de CCRO, vamos para a Cogna. Cogna 2,75 foi uma compra inteligente. Quem comprou, parabéns. E vem o 61 de fio, bate e sente. Tá? Veio com volume bonito, né? Crescente e tal. Mas 161 ponto de fio, bate e sente. 161 ponto de fio, a gente faz uma realização parcial e deixa uma realização parcial mais forte e deixa um remanescente para ver aonde o ativo vai. Tá? Em tese, a gente tem que ir até 200 de FIBO. Em tese, a gente tem que ir até 200 de FIBO. Só que a gente não dá para ter certeza absoluta. Então, quem realizou, parabéns. Quem não realizou, fica atento. Stop na linha no dia seguinte e deixa rolar. Né? Aí a gente vem IFR próximo dos sobrecomprados. OBV chegou numa zona de resistência. Tá? Isso assim chama atenção. Às vezes que rompeu essa resistência aqui foram em momentos excepcional, tá vendo? Mas em regra bateu aqui e voltou. MACD dá uma expectativa de que venha mais altas. Tá? MACD dá expectativa de mais altas. OBV também, mas em pontos de resistência. E FR próximo das zonas dos sobrecomprados. Tá? Há mais pontos negativos do que pontos positivos. Acho que está mais empate, né? O volume veio crescente também, bom e forte. Mas está em um 61 ponto de FIBO. Nada anormal se vir aqui próximo das médias móveis, tá? Nada anormal que aconteça isso. E aí, atenção máxima, tá? Atenção máxima. Mas, por enquanto, eu vejo que é para deixar o ativo, bota o stop na minha do dia anterior e veja como é que o ativo vai se comportar. Você vai conseguir ir a 200 de FIBO, beleza? Quem comprou, parabéns. Eu não comprei. Muitas vezes eu gravo vídeo e não assisto logo em seguida para anotar meus pontos. E aí, poder fazer os trades na semana, né? Na semana corrida. Mas enfim, vamos para o que nos interessa, que é ir para Copel. E aí, Copel, galera, 200 de fio, bateu bonito. Eu vendi, mas eu tenho um Copel 6. Eu vendi metade da mão. Metade dos ativos de Copel que eu tinha. Eu vendi nos R$7,03. CPL é 3. CPL é 6. Ele tá... E aí eu vendi aqui, olhando o gráfico, dá 3, cara. Eu tenho 6 e faço análise da 3, que foi um pedido de uma colega de grupo aí. E aí, olhei a 3 e vendi. Não me atentei que era 6, né? Bom, enfim. Mas quem tem a 3, a 6, inclusive, está 7,31, né? Acho que dava para ter segurado mais um pouquinho. Eu tenho ele no papel na carteira e não fiz análise. Mas, enfim. Não acho que foi uma má venda, apesar de tudo. E aí até um colega também, uma colega vendeu com a gente, um colega vendeu também junto, foi a Liel. E estamos aí na expectativa de Copel cair, tá? Por quê, galera? 161 ponto de FIBO é um ponto interessante, sim. 200 para ir para 261 é o extraordinário, né? Aqui o ordinário, o comum entre aqui e aqui, né? E acima disso já é o extraordinário. Então, tá num ponto de outro topo, tá? Então, bateu, não conseguiu romper, sentiu, não conseguiu romper, tá titubeando e o volume diminuindo com uma rapidez muito grande. Então, dá uma certa desconfiança que vai vir uma correção agora em Copel. E aí, o que a gente faz? O de sempre, né? A gente traça FIBO para a gente imaginar onde essa correção virá. Então, a gente vai pegar essa pernada toda, tá? Dos 5,98 até lá em cima e ver os pontos para poder ir recomprando o ativo. Cara,
6,75, entre 6,75 é normal, excepcional aqui 6,52, tá? Então começa a pensar, eu acho que o ideal é começar a pensar no 6,64, 50% de FIBO, né? 6,66, 6,64, beleza? Para ir, quem realizou, né? Ir recomprando o ativo. E aí vai estar comprando com certo desconto de 5%, podendo chegar até 6%, beleza? E aí, saindo de Copel, aí já vimos os outros indicadores, sobrecompradaço. Tá na parte de cima das bandas de Bollinger, sobrecomprado, né? MACD começa a dar uma quedinha, chama a atenção, embora aponte para cima. OBV sentiu, rompeu o topo anterior, mas vamos ver se consegue. Assim, não acredito que vá conseguir se manter nessa perspectiva tão positiva assim, tá? Então chama a atenção de vocês que Copel tá com cara de possível realização. Beleza? E aí, saindo de Copel, já vimos os pontos de reentrada. Vamos para Copasa. Copasa sentiu, segurou em um ponto de FIBO. Tá? Fez um doji. Vamos ver se foi um doji clássico. Ah, foi não. Mas muito perto disso, talvez uma diferença de quantos centavos? Abertura 15,1, fechamento 15, 1 centavo. Tá, desconsidera aí, margem de erro. Bom, a gente já viu que bateu, segurou aqui na FIBO mais antiga, recuperou, né? Coincidentemente, é uma diferença muito pequena aqui, a gente vê que veio entre 58% e 38% de FIBO e recuperou, mas bate de novo e volta. Né? Isso chama a atenção, né? Bate de novo e volta. Volta, tá meio no meio do caminho em relação aqui, mas já faz um dojizinho, volume de venda grande, mas assim, deixa uma certa desconfiança que o ativo não está assim, sendo tão atrativo para impulsionar o povo a romper. Tá? Os 15,76, 16,10. Isso para mim fica bem claro. IFR está no meio do caminho. Tá? MACD dá uma ideia que vai puxar o preço do ativo para baixo. O OBV também vem com um cara que quer fazer topos e fundos descendentes. Tá? Reverter a tendência de alta. Beleza? Então, cara, Copasa, eu realizei nos 14,30, tá? Hoje já está nos R$15. Foi 14,30, 14,36, foi nessa faixa. Tá na faixa dos R$15. Pensa no seu financeiro, dependendo do preço que você comprou. Pode ser que venha oportunidades em Copasa pela frente. Tá? Eu pensaria realmente, assim, quem está num ativo, eu pensaria em colocar o meu stop, tá? O meu stop loss aí, se pegar, aguardar. E quem não tá, ter paciência para ver o que vai acontecer, beleza? Saindo de Copasa, vamos para Caixa Seguridade. E aí tem gente que está de olho em Caixa Seguridade para poder comprar visando dividendos, né? Veja Caixa Seguridade, assim, eu já chamei atenção para vocês em relação ao preço de 9,8, né? Que muito dificilmente rompe. Caixa Seguridade tem, assim, rompeu, voltou para a faixa de 9,8, tentou romper de novo aqui, não conseguiu, tá? Veio para baixo, segurou, tentou ir lá de novo. Desculpa aí. Voltou e meio que voltou de novo. Mas olha que legal, né? Fez um volume de compra fantástico e o candle não o representa. Né? A gente começa a ver que a força, veja, ó a reação de quem realizou e de quem vendeu, né? Foi muito forte, cara, muito forte. Mesmo com esse volume de compra aqui, a gente começa, eu pelo menos ficaria desconfiado de vir em queda e não de continuar para cima, tá? Se o pavio fosse embaixo, daria uma perspectiva melhor nesse sentido. Mas nem sempre isso ocorre. Com o Pomo, depois eu lembrei que em Pomo ele fez um pavio, fez um candle desse aqui, mais ou menos parecido, mas invertido. E mesmo assim, Pomo caiu. Tá? A gente vê uma reação aqui. A reação foi dos vendedores mesmo, tá? Muita gente realizando. E aí chama atenção para isso, apesar
da compra que aconteceu. Tá? Vamos ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho, apontando que vai para cima, né? OBV também e MACD também. Cara, me chama a atenção a OBV, tá? Porque a OBV ela serve para indicar o apetite do comprador, beleza? A gente viu que teve um volume forte de compra. A gente vê a OBV apontando para cima e o candle a gente vê que muita gente vendeu. E apesar de ter vendido, o volume de compra, o apetite do comprador foi interessante, né? Então isso aqui me chama a atenção de uma maneira positiva para quem está no papel, né? Com a possibilidade de a gente vir testar os 9 e 8, tá? Agora eu, particularmente, aguardaria. Eu não faria nada, não. Até porque eu vendi tudo de caixa de seguridade, tá? Acho que eu vendi nos 9,8, 9,10, eu não lembro. E tô aguardando pontos de entrada, tá? 8 e 1 é onde eu quero começar a comprar de novo. 8 e 1. Antes disso, eu aguardaria. Bom, o que é que temos de ponto positivo? Né? Estamos acima das médias móveis de 17,42 períodos. A OBV está interessante, o volume está interessante, apesar do formato desse candle. Tá? Mas a minha opinião pessoal seria ficar de fora. Dá para ter uma perspectiva de vir nos 9,8, mas eu ficaria de fora. Saindo de caixa de seguridade, vamos para Enalta. E Enalta é o que eu estou começando. Não, estou começando não. Desde a semana passada eu já vinha com uma certa desconfiança. E hoje, revendo o vídeo da semana passada para botar o relatório para vocês, eu me convenci de que tá na hora de botar Enalta no bolso. Tá? Então isso fica bem claro para mim também. Comentei até com um colega que está comprando euro. Não, o ativo é uma BDR ERR11, parece, ERT11, pô, eu não lembro, mas que seria um índice da Europa. E eu falei com ele que eu não vou investir na Europa, eu não conheço a Europa, eu não estudo a Europa, eu estudo o Brasil. Então eu vou investir onde acredito que vai ter mais chances de ganho. E Enalta é um ativo, deixa eu botar no gráfico semanal aqui, ou até mensal mesmo. Ó, é um ativo, fora esse período, vamos contar aqui 2019 mais ou menos para cá. Tá? 2019. Opa, não era para mudar você não. A gente vê que Enalta, aqui foi o Covid, né? Mas a gente vê que Enalta, assim, tem um certo pico. Aqui foi onde? Julho, tá? Certo pico em julho, veio para baixo. Voltou para dar esse pico de novo em setembro do mesmo ano, veio para baixo. Teve um pico aqui em janeiro de 2020, aí veio o Covid, veio para baixo. Aí tem momentos de pico e que volta, tá vendo? Eu quero mostrar para vocês justamente isso. O pico e volta. Teve o pico e voltou, tá? E tá numa zona que eu tô imaginando que não vai vir aqui para os 10,98 de novo, tá? Ele vai ficar daqui para cima, né? Tá? Então tá dentro desse pico, tá dentro do retorno do movimento, vem nos últimos anos em tendência de alta, né? Então o momento talvez seja de comprar, o momento para comprar seja agora, tá? Então é isso, é essa minha desconfiança de Enalta. Vamos para o gráfico diário. Então no gráfico diário, a gente está se segurando nessa faixa de preço aqui, já estamos indo para o final do ano, né? E o final do ano reflete a possibilidade de ele começar a recuperar o preço, né? Então eu estou convencido que Enalta, eu vou começar a comprar Enalta abaixo dos 14,98, tá? E aí o que a gente tem aqui na perspectiva de um curto prazo, né? A gente vê que Enalta vem ficando abaixo das médias móveis, tá? E aí vem também se segurando nessa faixa de preço, começando a fazer
topos e fundos descendentes, mas menores, tá? Então, possa ser que venha pela última vez aqui nos 14, nos próximos dos 13,62, tá? Eu estou nessa perspectiva de vir aqui, nessa faixa de preço aqui, para eu começar a comprar esse ativo, beleza? O volume foi decrescente, uma parte meio de fundo, para se recuperar, penso eu. IFR indo para os sobre vendidos, tá? MSD de lado, com a possibilidade de uma quedinha ainda, tá? De engatar uma queda. OBV vem numa tendência também de queda, mas vejam que começa a dar muito assim a característica que quer se segurar aqui, tá? Vocês vejam que foi assim mais consistente daqui para cá, teve um repique normal, razoável, então vem de novo, teve um repique, vem de novo e começa a se achatar aqui, né? Começa a dar a impressão que quer realmente se segurar e não de romper esse fundo, né? Esse fundo mais recente. Tá, então, Enalta, num curtíssimo prazo, acho que deve vir descer mais um pouquinho aqui, tá? E nessa faixa de preço aqui, dos 3,85, R$ 14, vale se pensar em comprar, tá bom? Já ir colocando ativo na carteira. Saindo de Enalta, vamos para JHSF. JHSF, eu comentei com vocês que estava com a cara de zona de dispersão. Corrigiu o preço do ativo até 50% de FIBO, teve uma recuperação bonita aqui, tá? Já aconteceu isso em um momento mais recente, tá? Teve uma reação, não foi uma recuperação bonita, mas teve uma reação aqui interessante, mas penso que o momento, a retração vai completar seu ciclo aqui até os 6,80, 6,73, tá? Então fiquem de olho com a possibilidade de compra aqui com um certo repique, tá? Mas é uma compra que você vai fazer como? Compra, vou subindo no stop e vou deixando o ativo andar. Vamos ver outros indicadores. IFR próximo dos sobrevendidos. MSD dá indicação de mais queda e OBV não dá sinal de reação, né? Dá indicação de queda também, suave ou não, mais queda. Então, JHSF, vejo que deve continuar esse ciclo até se fechar aqui, né? E valendo uns 6,63, 6,54, fazer uma comprazinha, observar a média móvel de 200 períodos também, tá? E aguardar. Por enquanto, ficar de fora e aguardar esses pontos mais embaixo antes de fazer uma compra. Valendo compra aqui, na verdade. Saindo de JHSF, vamos para 1.000. E aí, 1.000, galera, fez o que eu comentei com vocês que poderia fazer, né? Segurar aqui na média móvel e romper. Cara, eu quando fui ver o vídeo da semana e eu olhei assim, eu falei, pô, por que eu não comprei 1.000, velho? 10%. Fantástico, né? Então, a perspectiva é de 1.000, é de vir aqui nos 2,44. A perspectiva é essa, não é a mesma visão do vídeo da semana passada, tá? Bateu, segurou, vir nos 2,44, 2,44. Chama atenção para ficar em alerta e com possibilidade de ir nos 2,57, tá? 2,57 é um ponto de alerta também. Temos 2 pontos de alerta, né? 2,44. Acompanha, galera. Pode-se fazer esse mesmo movimento aqui, tá? Tocar, sentir, depois tocar e sentir de novo. Aí você, bota stop. Ou realiza, tá? Rompeu e ficou acima, 2,44, chama atenção. Rompeu e ficou acima, 2,57. Quem sabe até os 2,74. Mas a perspectiva, eu penso que 1.000 é até... Assim, tem grande possibilidade, penso eu, de a gente vir testar um 61 ponto de FIBO, tá? E aí, um 61 ponto de FIBO, a gente tem um crescimento aí de mais ainda, 17%, né? No preço do ativo. Tá? Então, fiquem de olho em 1.000, com atenção nesses pontos que eu comentei com vocês. Os outros indicadores a gente já viu? Não. IFR está indo para a zona de sobrecomprados, então chama atenção para os 2,44.
MACD meio que de lado, mas começa a se desenhar numa leve tendência de alta, tá? Assim como o OBV também, né? Um pouquinho de percalço, mas começa a desenhar uma leve tendência de alta também, tá? Então, ponto positivo. Comprar numa tendênciazinha assim é interessante. Saindo de 1.000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza, eu penso que nada que se fazer. Mantenho o mesmo raciocínio do vídeo da semana passada. Então, começou a dar uma lateralizada. Vale se pensar em comprando nessa faixa de preço aqui para baixar a PM, tá? Mas sem muita expectativa. Não, a gente pode até atualizar essa FIBA aqui, né? Acho que vale a pena atualizar essa FIBA, tá? Veio até 61.8 e aí a gente começa a imaginar que pode concluir o seu ciclo ainda mais embaixo, tá? Ainda está aberta essa possibilidade. Mas vale-se a pena ir pensando em baixar a PM aqui e deixar o ativo andar. Mas, basicamente, nada que se fazer em Magazine Luiza por enquanto. Não dá o sinal de recuperação muito forte. Assim, passou em trade, assim, muito interessante, não vejo o sinal aqui. O volume foi bonito e tal. Sentiu na média móvel de 17,42 períodos e está meio que de lado. A princípio, eu ficaria de fora, mas de olho em fazer uns aportes na faixa de preço entre 50 e 38,2 de FIBO, tá? E para baixar a PM também. IFR no meio do caminho, com perspectiva de ir para a parte de cima, dos sobrecomprados. MACD começa a dar um direcionamento interessante para a recuperação do preço. E OBV, de uma maneira mais curta, mas vem fazendo aqui topos e fundos ascendentes, né? Acaba sendo tudo contrário do que eu disse, né? Do que eu acredito que vai fazer, né? Vim testar aqui os 3,75, 3,60, né? Para fazer aporte, né? Então, Magazine Luiza, o que você vai fazer? Vai continuar comprando aqui ou vai aguardar para comprar mais embaixo? Bom, eu não estou de olho em Magazine Luiza, não. Estou de olho em Enal, tá? Mas, enfim, pense nessa possibilidade, galera, de ir baixando o PM ou de entrar num ativo devagarzinho por aqui, tá? E aqui entrar com mais vontade, né? Estamos indo para dois momentos muito interessantes pro comércio varejo do Brasil. Lembrei até mais de um, Dia do Solteiro, dia 11 de novembro, da China. O Brasil está entrando nessa onda também, para não ficar perdendo lá para Shopee e AliExpress. Depois o Black Friday e depois o Natal. Então isso deve dar um ânimo maior, uma perspectiva mais positiva aí para o varejo, né? A galera vai começar a pensar nisso aí como positivo para comprar papéis e ter valorização, embora nem sempre o resultado seja interessante, mas o resultado só vem depois. E a gente faz o quê? Aproveita momentos. Beleza? Então, Magazine Luiza. Vamos para Movida. Movida é outro papel que eu tô de olho, galera. Tô de olho em Movida porque é um papel interessante. Depois vocês vão lá no Status Invest, dá uma olhada no ROI, dá uma olhada no ROIC, dá uma olhada no preço por valor patrimonial e dá uma olhada no preço por lucro, tá? Ela tem números interessantes e ainda está pagando dividendo yield de uma média de 12%, salvo engano, ao ano, tá? E aí, o que é que eu acho interessante de Movida também, tá? A gente viu que nessa faixa de preço aqui, em certos momentos, até aqui a gente pode colocar também, ela deu uma recuperação boa, né? Aqui nem tanto que já veio numa tendência de alta, mas quando voltou nessa faixa de preço, aqui deu uma recuperação boa, voltou de novo, deu uma recuperação interessante, e tá de novo, e vejam que vem começando a fazer topos e fundos descendentes, desde essa tendência daqui, menores, né? Menores, então dá uma perspectiva assim mais positiva. Então, Movida, eu tô com Movida a 15 e pouco, eu tô inclusive pensando em começar a baixar o preço médio agora. Quer dizer, eu já baixei um pouco, que eu comprei um lote, tô pensando em comprar mais um lote ou até dois, nessa faixa de preço, tá? Dos 13 e 12 que a gente se encontra agora, tá? Então, tô pensando nisso. Vejo que nessa última pernada corrigiu até 38,2, deu uma segurada, não conseguiu romper ainda, mas ainda está nela. Vem com movimento crescente, deu uma estabilizada, embora
seja vendedor aqui nessa pernada, mas vejo que foi crescente nessa queda e não teve continuidade. Tá? Teve uma recuperação, teve uma reação interessante. IFR no meio do caminho, MSD de lado e OBV também de lado. Tá? Então, assim, a minha sensação é que Movil vai ter uma recuperação. Tá? Pelos outros indicadores também não dá para se pensar assim, vai ser agora. Não, pelos outros indicadores não. Pelo gráfico, a gente vê que nesses pontos aqui embaixo, recentes, né, Movida teve uma recuperação interessante. Tá? Então é nessa recuperação interessante que eu quero me aproveitar. Beleza? Com alvo onde? Primeiro nos 16 e 13 e quem sabe nos 17 e 33. Tá? Onde nesses alvos aqui eu ficaria com atenção, que são pontos de realização. Tá? Então fiquem de olho. Beleza, pessoal? Movida o que nós temos é isso. Vamos para Petro agora. Petro, acho que todo mundo está de olho em Petro. Muita gente deve ter comprado put, muita gente deve ter vendido Petro e muita gente deve ter comprado call. Eu só lembro quando eu comprei call aqui, ó. Vendi com 50% de ganho e a bichinha que eu comprei a 63 centavos no último dia para negociação estava R$ 4,20. Mas é isso, né? Não acreditei na reação a partir dos 61 pontos de FIBA. E aí, quando reage no 61 pontos de FIBA, a gente imagina aí onde, nos 100%, rompeu, mas não conseguiu manter a alta. Cara, esse é um sinal, né, interessante de que o papel não quer, né, engatar uma tendência de alta, né, continuar essa alta. Tá? É um sinal interessante. Mas, apesar de tudo, se segurou na média móvel de 42 períodos. Está entre a média móvel de 42 e 17 períodos. Né? Teve uma queda interessante. E aí, graficamente, eu tenho que tentar definir pelo gráfico o que seria mais interessante fazer. Bicho! Não dá pra gente ver aqui. Não vejo nenhum candle aqui que represente nem alta nem. Cara, pelo que eu tenho de experiência de gráfico, assim, a gente pensar na correção do movimento, tá? Não do movimento anterior em si, mas do movimento todo. Onde é que Petro corrigiu? Viu até 61 ponto de FIBO de novo. Tá? A gente corrigindo o movimento todo. Viu até 61 ponto de FIBO, mas o correto é Petro em onde? Quer dizer, é Petro em onde? Entre 31,80 e 29,76. Tá? Então, se forem pensar numa compra aí de Petro, eu penso que é interessante deixar ele vir aqui próximo dos 29,76 e até mesmo, perdendo um pouquinho, vir mais embaixo. Tá? Veio com um movimento de venda forte, mas vejam que a venda, o candle não o representa, então é meio assim, tá truncado. Né? Tem muita gente apostando na compra, como muita gente apostando na venda. Tá truncado. E FR em direção aos sobrevendidos, então tem uma perspectiva de ir aqui embaixo ainda, não chegou lá embaixo. OBV, cara, meio que de lado assim, mas tá com um cara que quer fazer topos e fundos descendentes aqui, tá? Vejo que não consegue. Acho que dá para ter uma perspectiva de que aqui perdeu o fundo anterior, né? Dá essa perspectiva, embora esteja em zona de suporte, né, anteriores, tá? E MSD ainda dá essa indicação de mais queda, beleza? Então, Petro, penso eu que ainda assim tá mais para descer para aqui do que recuperar e vir para os 38, 39, beleza? Então, saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo foi a traíra. E aí, lembra do candle que eu comentei com vocês? Que teve uma reação muito interessante, mesmo assim, Pomo
saiu descendo, bateu os 2,63 e lá recuperou. Ó, particularmente eu penso que Pomo em 2,63 é compra, tá? Para tentar vender nos 2,98. Acho que vai ser o único ativo assim que eu não vou me aprofundar tanto nele, tá? A gente poderia até pensar. Não, pensar não. É basicamente isso mesmo. Deixa eu ver IFR no meio do caminho. MACD querendo dar uma recuperação dessa queda que teve, tá? OBV meio que de lado, mas de lado aqui nesse último ponto, mas com a possibilidade de ir para cima ainda, tá? Então, o alvo é cá em cima, ainda penso eu que é cá em cima, tá? E é ter paciência até ele concluir o seu ciclo, beleza? Chegou, na verdade já concluiu, né? Em tese seria vir para baixo, mas eu ainda tô achando que Pomo quer vir para cima mesmo. O maior tempo possível, porque se realmente quer ir para cima mesmo. A perspectiva é de Pomo ir nos 2,98, R$3, quem sabe nos 3,15. E aí, saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio tá chegando no próximo 2,61 ponto de FIBO, tá? Ponto extraordinário. E dessa pernada aqui, a gente começa a imaginar, dessa pernada toda, né? Uma boa possibilidade de ter uma correção. Tá? Vamos desesperar? Não. Vou botar o stop mais folgado, já que os candles têm ficado muito próximos, um pouquinho maiorzinho. Talvez até abaixo da média móvel de 17 períodos, tá? E ver se o ativo alcança lá. Então aí é risco e oportunidade, beleza? Começa a vir com volume. Veio decrescente, mas não tem mantido uma regularidade de qualquer forma, então chama atenção para isso. Está na zona de sobrecomprados. MACD começa a dar indicativos que está cansando, tá? O OBV também vem fazendo topos e fundos ascendentes cada vez menores. Então chama a atenção de vocês para isso. Pode ser interessante vender e aguardar uma correção dessa pernada e buscar novas entradas, tá bom? Acho que vale a pena pensar nisso. Saindo de Prio, vamos para Ryzen. Ryzen mantém o mesmo pensamento do vídeo da semana anterior, que está querendo fazer fundo aqui nessa faixa de preço, tá? Então vale ir comprando devagarzinho, sem muito apetite e visando aí uma recuperação em curto prazo. Eu dei uma olhada nos indicadores de Ryzen também no Status Invest. Assim, não estão muito atrativos não, tá? Não estão muito atrativos não. Mas vale, apesar disso, vale se pensar em ir comprando devagarzinho, beleza? Volume. Um pouco irregular, mas próximo aí da média dos 21 períodos, IFR no meio do caminho, MACD de lado, OBV também de lado. Então, é basicamente isso. Sem muita perspectiva de um trade em curto prazo, tá? Mas, a princípio, dá a entender que Ryzen está numa zona de acumulação. Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Redditor vem segurando aqui nos 29, 22 de forma heróica, né? Volume veio decrescente aqui, mas eu acho assim, você pode até pensar em ir comprando aqui devagarzinho também e ir soltando na parte de cima, tá? Eu acho que é um trade um pouco arriscado, sem muita perspectiva. A não ser que você queira ir botando ativo na sua carteira. Redditor também é um ativo que da última vez que eu olhei os indicadores é relativamente caro, tá? Relativamente caro. Ele tem que apresentar mais resultado aí para ficar atrativo por meio de uma análise mais fundamentalista. Mas, graficamente, eu diria que nada que fazer, a não ser ir comprando devagarzinho, tá? O volume veio decrescente. IFR está no meio do caminho, com a perspectiva de ir na parte de cima. MACD também dá essa possibilidade de que o ativo quer dar uma subidinha aí no seu preço, né? Já o BV nem tanto, embora vem se segurando, tá? Dá para perceber isso, né? Que tá havendo um achatamento entre os topos e os fundos, o que fortalece essa visão de que tá querendo formar uma zona de acumulação por aqui, beleza?
E aí, saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar bateu os 3,85. Sentiu, galera. Quem realizou, parabéns. Acho que fez uma realização correta. Quem segurou, bota o stop na mínima do dia anterior e vê se ele vai alcançar o primeiro alvo de FIBO, tá? Primeiro alvo de FIBO, cara, realiza pelo menos uns 60% aí do seu capital, caso você tenha comprado cá embaixo, comigo. E a perspectiva é de, na melhor das hipóteses, vir nos 4 em 1. E o 4 em 1 você realiza sem medo de ser feliz, tá? Vai ser um ganho fantástico. Né, em poucos dias aí, 22 dias, 13%, quem é que ganha isso ao mês? Quer dizer, no momento tá ganhando 9, né? Que ninguém ganha isso ao mês com muita facilidade. Mas pode chegar aos 13, 14%. Eu vendi nos 3,73, eu acho, no Sanepar, porque dentre os ativos que eu tinha, eu escolhi esse para também robustecer o meu caixa de oportunidade, tá? Mas quem não vendeu, acho que dá para ficar tranquilo. Né, vendo, pelo menos aqui no primeiro áudio de fio, deve vir com facilidade. A partir daqui eu não tenho tanta certeza, beleza? Opa, cancelar. Vamos ver os outros indicadores. Volume. Vem acima da média, mas já deu uma decaída. Tá, IFR próximo dos sobrecomprados, então chama atenção quanto a isso. MACD, dando indicação que vai para cima ainda mais. OBV também, né? Não tanto quanto o MSD, mas também. E vejam que IFR sobrecomprado, dando indicação de para cima, talvez o ideal seja realizar aqui, tá? Então, saindo do Sanepar, vamos para a TRPL4. TRPL4 vem para uma zona aqui meu de briga. Essa zona eu já peguei de cá de trás, galera. Tá? Peguei de cá de trás e botei para cá para eu lembrar. Tá? Então essa zona aqui de briga, de preço. Pô, pensamento do vídeo anterior, cara. Se você comprou aqui embaixo, eu acho que tem que ter tranquilidade. Pensar em vender só aqui nos 25,55, tá? Acima aqui dos 24,93, acima dos R$ 25, pronto. Tá? Não pense em vender por agora. Fica tranquilo, aguenta. Se cair, compra mais. Né? E segura o ativo. É um ativo relativamente bom. Um ativo que, de certo modo, o mercado fala bem, tá? Agora, um ativo que, nessa faixa de preço aqui, ele não tem tido muita força para vencer, tá? Então, possa ser interessante vender a partir daqui. Enquanto isso, segura. Tá numa zona complicadazinha, mas, apesar de ser complicada, já foi vencida algumas vezes, tá? Então, nada que se, assim, ficar preocupado. Deixa o ativo andar. Graficamente, nada que se fazer a não ser aguardar vir para a parte de cima. Os outros indicadores, IFR indo para a zona sobrecomprados, né? Zona comprados, uma zona difícil de vencer, normal. Pode ter uma reaçãozinha, mas MACD e OBV indicando que vem mais alta aí pela frente. Então, saindo de TRPL4, vamos para Vale. Vale, eu fugi completamente, assim como o Ibov da semana passada. Eu acabei sendo enganado aí pelas altas e pensei na perspectiva de Vale poder vir aqui no 79,44. Vale não foi, engatou uma queda. E no vídeo retrasado, eu tinha comentado com vocês que não era para se fazer nada em Vale, a não ser começar a comprar a partir dos 66,30. E aí vocês me perguntam hoje, ainda bem que não tocou lá, né? Compra no 66,30, eu ficaria com receio, tá? Acho que siderúrgicas hoje estão num ponto assim meio crítico, que pode se tornar mais crítico. Tá? Então, eu não me sentiria muito à vontade em comprar a Vale agora. Tá? A compra aqui no 66,13, né? Que eu fiquei batendo com vocês que era compra, né? Com venda nos 77,70, quer dizer, 74,92 já sugeri venda. Eu não me sinto muito à vontade para afirmar com vocês compra e Vale. Tá? Aqui. Considero uma compra muito arriscada. Eu aguardaria. Acho que Vale e outras mineradoras tirariam um pouquinho do radar. E aguardaria ter uma definição melhor aí
da economia basicamente e da China. O que é que está acontecendo, né? Deixa eles divulgarem lá mais dados. Vocês vejam que nos últimos dados eles demoraram alguns dias para divulgar, né? Não foram tão positivos, mas também não foram desanimadores. Então eu teria um pouquinho mais de paciência, né? Ligadas assim às empresas exportadoras para lá, são principalmente tem muito frigorífico e tem também as mineradoras. Então ficaria assim, com certo receio. Tá? Então, não pensaria em comprar Vale mesmo aqui embaixo. Tá? Ficaria de fora, literalmente. Penso eu, ó, dessa pernada aqui, né, já perdeu 38,2 de fio. Vamos ver como vai abrir na segunda, se vai abrir mais embaixo ou não. Abrindo mais embaixo, dá uma perspectiva que a gente vai testar o quê? Os 100 aqui, né? No caso que está com 0, seria 100 se fosse o inverso, mas vim aqui no 61,90, 66,13. Aqui, vale se pensar numa compra de risco? Sim, de risco, bota stop, pelo menos uns R$ 2 abaixo, daqui dos 61,90, R$ 1, R$ 2 abaixo, bota stop e vê o que acontece. Mas, uma compra de risco, beleza? Com a possibilidade de maior de perda do que de ganho. Então, Vale, eu acho que não tem muita coisa que se falar. IFR indo para a zona dos sobrecomprados. MACD dá indicação de mais queda também. OBV nem tanto, mas vejam que a OBV vem numa leve tendência de queda. Vamos ver como é que vai ser nesse suporte aqui, né? Se vai perder ou não, tá? IFR está no sobre vendidos praticamente numa zona de suporte. Pode ser que tenha um repiquezinho aqui, mas eu ficaria de olho aqui, ó. Segunda-feira como é que vai ser? Se vai vir abaixo dos 38,2 de FIBO. Vindo abaixo, né, ficaria de fora, não tentaria nem arriscaria comprar aqui no 66,30, não seria no eventual day trade, tá? Não arriscaria, eu ficaria mais na perspectiva de vir aqui embaixo para fazer uma compra de risco mais confortável aqui embaixo. Saindo de Vale, vamos para Via. Via, mesmo pensamento do vídeo da semana passada, mesmo pensamento de Vagalu dessa semana, né? E comprando devagarzinho, né? Com a perspectiva aí de mais de no mês de novembro e dezembro, é o mercado se animar com as vendas aí que possam acontecer e subir no seu stop, cara. E subir no seu stop, beleza? Vou ver os outros indicadores que a gente sempre vê, né? IFR dos sobrevendidos, na zona sobrevendidos. MACD dando uma indicação de que quer dar uma recuperada no preço. E o BV fazendo topos e fundos ascendentes. Então, vale a pena ir comprando? Sim, vale a pena ir comprando com essa perspectiva de que é um pouquinho arriscado, tá? Saindo de Via, vamos para VEG. VEG foram os ativos aí que eu fiz, uns 37 alguma coisa, tá? Cara, veio com volume sensacional aqui na quinta, mas veja o Kendall que fez, a galera tá se desfazendo. Esse volume sensacional aí foi com a galera se desfazendo. Tá indo, já rompeu 200 de FIBO, indo para 261,8. Não acredito que vá lá, tá? Não acredito que vá lá. Posso estar errado, claro, mas não acredito que vá lá. IFR, sobrecompradaço, né? MACD aponta ainda para cima, OBV vem em tendência de alta, mas em certos pontos... Por que está aqui 38,2? Que FIBA é essa? Em certos pontos, a gente chama a atenção. Espero que vocês tenham readquirido aí. Cara, eu tracei uma FIBA em outra tela aqui. Tinha no 5... Vou tentar localizar aqui. 5,60. Bom, não sei, não lembro mais. Eu sei que ela comprou. Se caísse mais, iria comprar. E caiu. Nossa, isso aqui. Recomposto sua carteira. Deletar para não atrapalhar. Tá? E aí, como a gente teve essa queda? Vai deletar as duas de vez? Bom. Quais são os pontos que a gente vai deletar isso aqui? Se eventualmente compor para swing trade, pessoal. Coincidente ou não, dá para ver até que foi uma resistência nos 39,07. Mas enfim, eu penso que há uma grande possibilidade de a gente ter uma correção dessa pernada. Tá? A gente pode até fazer o seguinte, como é a pernada mais antiga, que está batendo, já passou até a pernada mais antiga, mas a pernada foi toda dessa aqui, a gente trazer para cá para cima, imaginar pontos de reentrada, tá? Se a correção começar agora, pontos de reentrada aqui.
Então pensem aí o que é que vocês vão fazer. Eu já vendi e vou ficar de olho nesses pontos para recomprar novamente. E aí, como prometido, Lá na região sul foi muito bom. é, Agora no início desse Baza 3. ano, claro que tem que continuar. Aí pra amiga Paula. Alguns Paula, cara, é o operadores aí falam seguinte, que sendo diretaço, todos eles tá? que a O gente ativo faz vem na foi tendência de alta um estudo monstra, muito bom, tá? que as estimativas que eles Quer dizer, tinham monstra não, né? seria tão Veio na alta tendência de alta assim, fantástica. seria razoável. E aqui foi seus topo, né? E isso com certeza vai acabar Seu topo histórico, eu vou marcar esse topo histórico que eu não marquei aqui ainda. atingindo positivamente. Mas assim, especialmente assim, de uma maneira geral, e desde o Covid, né? Titubeou e engatou uma alta. Não, o Covid foi Cadiomeros, perdão. Né? Desde aqui 2015, mais ou menos, depois que Michel Temer, foi Michel Temer entrou, não, aqui foi eleição, 2016, 2017, 2018, acho que foi mais ou menos aqui que Michel Temer entrou. Desde que Michel Temer deu entrada e Bolsonaro deu entrada, o ativo vem numa tendência de alta muito interessante mesmo. Assim, não é um ativo que que tem uma liquidez boa, até porque mais da metade do capital pertence à União, tá? Então depois você consulta lá o Status Invest. Nós teremos sócio com a União, acaba sendo um estatal, risco grande, acaba tendo um risco grande aí com relação às eleições principalmente. E deixa eu ver aqui, né? 2000, governo de PT, subiu bastante, depois lateralizou e fez uma quedinha, só foi se recuperar a partir do momento de um novo governo, tá? Então a gente tem esse risco, tá, de ter uma correção. E aí o que é que eu fiz? Peguei a última pernada para ponto de entrada aqui, tá? Então você fica de olho nesses preços. Não compra agora nada agora não. E se eventualmente Lula ganhar, esquece essa FIBO e aguarda ver o que é que vai acontecer, né? Dá mais um tempo aí. Eu acho que não precisa ter tanta pressa para comprar esse ativo. Agora o ativo tem números muito interessantes, né? Preço por valor patrimonial está baixo, dividendos interessantes. O ROI e o ROIC também são muito interessantes, o ROA é interessante. Preço por lucro está interessante, é de 4 vezes o lucro que o ativo está sendo negociado, então tá um preço bom, tá? Mas a gente gosta de comprar muito barato, tá? Eu fiquei interessante por esse ativo também, tá? Mas vou aguardar pelo menos a correção dessa pernada, beleza? E se eventualmente Lula for o presidente eleito, eu vou dar mais um tempo. Eu não vou ter tanta pressa assim, mas Baza entrou definitivamente no meu radar. E obrigado a você. E Baza, eu acho que eu falei também, queria falar de qual ativo, rapaz, com gás. Com gás, que aí vão pagar dividendos absurdos, essa com gás, R$8 por ação, preço 125, tá? Mas é um ativo que, caramba, também viu uma tendência de alta fantástica. Esse aqui é literalmente tendência de alta fantástica, mas deu uma puxada, olha a pernada que deu aqui nos últimos tempos, muito grande, sem correção, cara, sem uma correção significativa. Quer dizer, na verdade teve aqui, né? Mas veio até 38,2 de fio, se segurou e vem assim com cara de que tá querendo fazer uma bandeira, tá? Um cara que tá querendo fazer uma bandeira. Vamos ver se a gente pode imaginar uma bandeira aqui. E numa alta é quando se inicia a realização, né? Eu não comprei nada. Não comprei nada. Tá. Tô chateado comigo. Pronto, botar aqui mais ou menos, tá? Ai, perdi aí. O avião decolou. Aparentemente sim, a gente pode imaginar, né? Uma pernada, uma bandeirada, quando é que ela vai bater para romper. Então, eu particularmente, em Congás, eu esperaria, né, considerando aqui que ela está numa levezinha tendência de baixa, ela bater mais uma vez aqui, nos 38,2 de fio. Tá? Agora é uma empresa que tem uma liquidez muito baixa, cara. Eu não vi quem são os sócios dela, vacilei. Então dá uma pesquisada. No Status Invest tem essa informação dos acionistas. Provavelmente alguma estatal aí. Tá? Alguma estatal, porque a liquidez é muito baixa mesmo. Você não vê muitas negociações. E aí isso, de certo modo, acaba sendo ruim. Mas é uma empresa que vem numa crescente absurda mesmo.
E como eu disse para você, para entrar nela aqui, eu ficaria assim propenso a entrar aqui nos R$ 100, 38,2 de FIBO, nessa perspectiva de uma possível bandeira se formando aqui para romper e vir nos outros alvos, tá? Olha que maravilha. Ave Maria, quero nem pensar. Mas enfim, agora se você me perguntar se vai entrar para o meu radar, eu não me interessei muito não, tá? Eu gosto de empresas mais líquidas, beleza? E por hoje é só, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, deixa um dislike, mas bote lá embaixo. Ó, não gostei disso. Por favor, me facilita bastante e vai me ajudar bastante. E deixe seus comentários também. Os comentários são vida. E espero que vocês possam fazer boas escolhas nessas eleições. Boas escolhas mesmo. Hoje e a partir de amanhã com os ativos, beleza? Então, um grande abraço. Uma boa semana. Peço também, renovo o meu pedido de like, de compartilhamento, de inscrição, né? Ative as notificações também e compartilhe entre os amigos, beleza? Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.